Salve Umbanda! Ao vivo pro Instagram, com replay daqui a pouco no YouTube. Então chama a galera pra live, que hoje a gente vai falar de Exu. E já tem pergunta no card. Hoje a gente vai falar de Exu. A gente vai falar da relação de Exu, a relação com Exu em casa. Isso ainda é tabu para você? Isso ainda é alguma coisa que é difícil para você compreender? Que é difícil para você colocar em prática? Isso ainda é uma dificuldade? Isso ainda é uma dúvida na sua vida? A relação sua com Exu, com Pombagira, na sua casa? Você acha que Exu não pode ser cultuado em casa? Você acha que Exu não pode ser firmado em casa? Você acha que Exu faz o bem e faz o mal? Você acha que Exu é amoral? Você acha que os conceitos de bem e mal não se aplicam a Exu? Você acha um monte de coisa? Vamos conversar um pouco sobre isso então. Então aqui ó, já tem pergunta no card. A galera já tá mandando aqui um axé, ó. Um axé pro Gustavo. Então galera que for tendo pergunta, pode colocar, ó. Não, filme Exu em casa sempre. Axé. Essa a gente vai ter que esperar tocar, né? Não tem como. Então enquanto essa música toca, vocês apertam no coraçãozinho, porque aí o Instagram distribui mais a live. E você envia essa live para um amigo, para mais gente poder vir aqui conversar com a gente sobre Exu e sobre a relação do umbandista ou do fiel, né? Daquele que tem fé com Exu na sua casa. Já deu meia-noite. Então, envia a live aí pra galera. Quem tiver pergunta pode ir colocando nos cards, porque eu já vou abrindo aqui, ó. A galera tá toda no clima do Laroê, Mojubá, Axé, Saravá. Ó, quantos Exus podemos ter? 1, 2, 3, 5, 7, mais? Então uma coisa a gente precisa deixar claro, né? A conotação do verbo ter nessa situação. Ter quer dizer ter, fazendo parte da nossa família espiritual, não ter de possuir. Mas eu entendi a pergunta. A gente vai trabalhar com quantos Exus forem necessários. Então, ao longo da sua trajetória mediúnica, ao longo do seu caminho mediúnico, muitos Exus podem se apresentar. E isso não tem uma regra. Olha, você só pode ter até, ou você só pode ter até. A necessidade energética e espiritual é a que fala mais alto. Tá? Então não tem assim, não, você tem 7, você tem 3, você trabalha com 5, você trabalha com 2 mais 1. Não. Ao longo da sua trajetória mediúnica, você vai conhecer muitos na sua família espiritual. Muitos Exus, muitas pombagiras, muitos pretos velhos, muitos caboclos. A gente vai ter sempre aquele que nos acompanha mais de perto. Mas a gente também vai ter aqueles que passam pela nossa trajetória, passam pela nossa vida. Então boa noite para todo mundo que está chegando, Mojubá, Axé, salve, salve. Essa live vai estar no replay, Ih, eu esqueci, né, Gabi? Bem lembrado, Gabi, obrigado. A gente vai falar de Exu em casa. Daqui a pouco eu fixo o comentário. Gabi me lembrou, cara, que feio, não fixei o comentário da live. Obrigado, Gabi, beijo. Então, assim, o que eu ia falar? Esqueci. Manda a live para um amigo. Aperta no coraçãozinho, vamos fazer o Instagram distribuir bastante essa live. E se você não está inscrito no YouTube ainda, essa live sobe e depois ela fica no replay lá no YouTube. Manda um beijo pra sua mãe também, Gabi. Beijão.
E aí ela fica no replay no YouTube. Se você não está inscrito no YouTube, se inscreve lá no YouTube pra gente poder ver a live no replay depois, beleza? Deixa eu tentar fixar o comentário aqui que a Gabi me lembrou. Exu em casa, eu amei alguém. Nossa, eu não posso cantar não, cara. Eu cantando sou pior do que o Rodrigo Queiroz. E olha que pra ser pior do que o Rodrigo cantando é difícil, hein? Rodrigo, te amo, cara, mas você canta mal. Então assim, vamos lá. Deixa eu parar que senão daqui a pouco eu vou começar a cantar aqui. Chazinho de camomila. Seu tranca a rua. Pronto. Vamos falar sério agora. Não que a gente não estivesse falando sério. Já estávamos. Mas vamos começar aqui a entrar no assunto. Aconteceu que ao longo desses mais de 2 anos já de internet, eu ouço falar muita coisa sobre a relação que muitos médiuns têm com o Exu em casa, né? E aí a gente ouve muitas coisas que são repetidas ao longo do tempo e muitas vezes as pessoas não sabem mais nem por que elas estão repetindo isso. Então a gente ouve coisas do tipo, não posso firmar Exu em casa porque isso pode trazer problemas para a minha vida. Eu não posso firmar Exu em casa porque Exu traz uma energia negativa. Eu não posso firmar Exu em casa porque... Muita gente fala assim, porque eu não sei. E esse talvez seja o argumento mais válido, né? Não saber, tudo bem. Tá tudo bem não saber. E a gente colocou um vídeo lá no IGTV hoje explicando assim, de uma maneira bem simples como fazer. Muita gente acha que pode atrair alguma coisa negativa para a vida dela, então tem muita coisa a ser desmistificada. Tem muita gente que acha que Exu pode fazer o bem, mas que ele também pode fazer o mal, né? Algumas vezes a gente vê as pessoas falando que os conceitos de bem e mal não se aplicam a Exu. Os conceitos de bem e mal, apesar de serem conceitos morais que variam com relação a tempo, espaço e sociedade, nossa, estou filósofo hoje, né? Existem conceitos de bem e mal que são universais. Existem também leis universais. A lei do plantio e da colheita, a lei do retorno, isso tudo é universal. A lei do livre-arbítrio é universal. Então, quando você diz que Exu é amoral e que ele pode fazer o bem e fazer o mal, porque conceitos de bem e mal não se aplicam a Exu, você está dizendo, por exemplo, que você pode acionar Exu ou pedir a Exu que desfaça, por exemplo, o casamento de alguém porque você está interessado naquela pessoa. E aí você faz isso como pedindo para que Exu haja no livre-arbítrio de uma das pessoas para que ela passe a pensar de forma diferente, olha que loucura, passe a mexer no mental da pessoa para que ela passe a pensar de forma diferente e para que ela venha até você. Na moral mesmo, cariocamente falando, vocês acham realmente que é Exu que faz esse tipo de coisa? Eu não estou negando aqui que esse tipo de trabalho existe. Existe, é claro que existe. Eu estou negando que é Exu que aceita. Você pode estar pedindo a outros tipos de espírito, com outros níveis energéticos, de outro calão espiritual, que não o de Exu. Exu na Umbanda. Aí você vai falar assim, mas na Quimbanda independente, na Quimbanda, no Candomblé... Eu estou falando de Umbanda. Eu sou sacerdote de Umbanda, eu posso falar de Umbanda, tá? Exu na Umbanda é agente da lei divina. Agente da lei regida por Pai Ogum. Então, Exu é agente da lei de Deus atuando nas trevas. Exu é Deus, é a mão de Deus lá no lugar mais escuro das trevas.
Quando existem irmãos negativados em locais obscuros, em locais densos, a mão de Deus que vai lá é a mão de Exu. Então essa mesma mão sagrada que resgata não é a mão sagrada que desfaz um casamento, por exemplo, ou que se vinga do seu inimigo porque a sua, como é que é o nome? Quando a pessoa tem o ego, porque o seu ego foi balançado, então o Exu vai se vingar por mim. Mas, o karma ou o karma? Essa palavra karma é uma palavra a ser estudada. O retorno é para quem pede. Exu é neutro. Vocês realmente acham que Exu se suja com esse tipo de situação? Vocês realmente acham que o trabalho de Exu não é muito maior do que isso? Exu trabalha conforme a consciência que o médium tem sobre o que é Exu. Então, o médium pode ter uma consciência diferente sobre o que é Exu. Isso não quer dizer que Exu vai trabalhar conforme a vontade daquele médium, porque nossos guias, anota aí, nossos guias e orixás não estão a nosso serviço. Eles não são os nossos, entre aspas, empregados. Então, se eu tenho uma consciência de que Exu faz o mal, eu posso pedir o mal a Exu e Exu vai fazer. Não é bem assim. Vai gastar o tempo dele, a energia dele com essas coisas pequenas. Oi, Carla! Salve! Então, assim, essa questão de dizer que Exu é amoral é dizer que não existe lei no universo. Que o universo é amoral. Que o conceito de bom e de mal não se aplica ao universo. E o conceito de bom e mal, muitas vezes, se aplica de forma universalmente. Porque o que é bom aqui, também é bom lá na África, também é bom lá no Japão, também. Um sorriso é um sorriso aqui, um tapa na cara é um tapa na cara aqui. Um sorriso é um sorriso no Japão, um tapa na cara é um tapa na cara no Japão. Se tiver charuto que eu posso usar na firmeza. Então, tudo que tem lá no IGTV explica direitinho. O elemento é o tabaco. Abençoado seja, salve. Exu é lei e a lei é justa. Sendo a lei justa, e se você entende a principal lei dessa história toda como a lei do livre-arbítrio, Exu não vai mexer nisso. Exu não vai fazer algo para você interferindo no livre-arbítrio de um terceiro. Tá? Exu não vai, quando você firma Exu, e aí vamos falar um pouco de firmar Exu em casa. Eu não posso firmar Exu na minha casa. E aí esse final de semana eu ouvi assim, eu não posso firmar Exu na minha casa porque com a esquerda você tem que ter muita responsabilidade. Ora, mas você não tem que ter responsabilidade com a direita também? A sua responsabilidade com o Exu é maior do que a sua responsabilidade com o preto velho? A sua responsabilidade com o Exu é maior do que a sua responsabilidade com o caboclo? Ou é como se Exu fosse mais perigoso e você tivesse que ter mais responsabilidade por causa do perigo que Exu apresenta? Será que não é isso que estão velando para você quando te falam assim? Exu, você tem que ser mais responsável para firmar a esquerda. Na verdade, será que não estão falando para você assim, olha, é perigoso, você tem que tomar cuidado com o Exu. Então a questão com o Exu não é de cuidado, é de reverência. Eu sempre falo isso aqui quando a gente fala de Exu, eu sempre recomendo, leia. Veja o filme Besouro, tem lá no YouTube, é de graça, ninguém paga nada para ver Besouro. Quando o besouro encontra Exu, Exu pede reverência. Exu não pede cachaça, Exu não pede charuto, Exu não pede vela, Exu pede reverência. E aí entra numa outra questão. No que é o seu externo. Eu não posso firmar Exu em casa porque eu não posso firmar na área externa. Eu moro em apartamento, eu não tenho lugar para firmar na área externa.
você tem que entender que o externo é representativo. Você pode parar ali na porta da sua casa e do lado de dentro representar o seu externo. Entende? Tem uma pessoa aqui perguntando sobre... Sempre falam de coro da entidade. Vamos lá. O que são as entidades de Umbanda para você? Quem são eles? Quem são esses caras que chegam no terreiro falando assim, ó, eu sou o Preto Velho, eu sou o Caboclo, eu sou o Herê, eu sou o Exu, eu sou a Pombagira. Quem são eles para você? Quem são eles na sua vida? São seus mestres? São seus guias de luz? São seus mentores? São suas referências morais e éticas? Que para mim são. Meu Exu é o cara, para mim ele é referência. Tava falando isso com a Luana hoje. Se eu conseguisse trazer para minha vida 1/20 do que eles são, pô, eu era um tal. Se eu trouxesse para mim 1/50 da sabedoria do Preto Velho que trabalha comigo, eu era o cara mais sábio que eu conheço. E é por isso que a gente fala tanto de incorporar os valores do guia. Incorporar os valores, incorporar a vitalidade do Exu. Aquele cara que vira para você e fala assim, meu filho, vai e faz. Vai lá, mete a cara, faz, eu vou te ajudar, eu tô contigo. Isso é vitalidade, isso é Exu dizendo para você que está do seu lado nos caminhos. E é isso que você tem que incorporar na sua vida. Aí quando alguém vira para você e fala assim, olha, isso é cobrança. Isso é o guia te cobrando, tá te dando couro porque tá te cobrando. Você acha mesmo que o guia de luz, mentor espiritual, mestre da empatia, senhor da vitalidade, aqueles caras que passaram por encarnações, encarnações e mais encarnações para aprender tanta coisa para vir agora no terreiro para poder dar uma palavra para a gente e que estão num patamar evolutivo diferente do nosso, vão perder o tempo dele dando couro em você? Quem se dá couro é você mesmo com as suas escolhas. E aí quer falar da entidade. Axé Gilmar, salve. Então o que acontece? Você faz escolhas equivocadas, você colhe os frutos das suas escolhas equivocadas, e aí você fala assim, não, isso é couro da entidade. Não é verdade? A maioria das vezes, todas as vezes, o que acontece é que a gente está colhendo o que a gente plantou. Eles estão caminhando do nosso lado e muitas vezes olhando para a gente, falando assim, putz, mas como eu queria ajudar mais. Mas as escolhas que eles estão fazendo não estão me ajudando. Já viu aquela história, me ajuda a te ajudar? É mais ou menos isso. Quando você firma Exu na sua casa, quando você firma Exu na sua porta, quando você firma Exu no seu portão, quando você firma Exu na sua varanda, quando você bate 3 vezes e fala Laro Exu, Exu Mojubá, você está trazendo para você essa energia de vitalidade de Exu. É o famoso me ajuda a te ajudar. Você está acionando essa força na sua vida. Você está vitalizando essa força na sua vida. E aí você começa a se relacionar de uma maneira mais livre com essa força, que vai trazer para a sua vida vitalidade do que você precisa. E vai te ajudar a esgotar aqueles negativismos que você precisa esgotar na sua vida e que às vezes você não consegue. Porque tem muita coisa que a gente precisa esgotar, que a gente precisa mandar por um ralo energético. E o que é um ralo energético se não uma boa firmeza de Exu? Porque ali pode servir como ponto de absorção e ponto de emanação. Exu, na sua polaridade vitalizadora, ele emana. Na sua polaridade absorvedora, ele absorve, né? Então, às vezes, essa relação com o Exu pode ser algo que esteja faltando na sua vida para você... Não é que eu vou fazer uma firmeza de Exu aqui agora e agora minha vida, desanda, né? Desanda pro lado bom. Minha vida deslancha. Usei a palavra errada.
é que você vai fazer uma firmeza de Exu e aos poucos, essa vitalidade de Exu, ela vai começar a fazer parte da sua vida também. Então, enquanto você acreditar que Exu traz o mal, Tairine, salve minha filha, Oxalá abençoe. Enquanto você acreditar que Exu faz o mal, você fica bloqueado para receber esse axé. E aí, às vezes, está tudo confuso na sua casa, está tudo difícil, está tudo, sabe, meio enrolado, e você está sentindo que a energia, né, está pesada. E às vezes tudo que você precisa é chegar ali na porta da sua casa e pedir a proteção de Exu, firmar uma vela ali para ele, com o que você tem. Falei no vídeo agora há pouco, às vezes o que você tem é uma vela branca. Né, minha filha? A Tairine, minha filha, está aqui na live, e essa semana a gente conversou muito sobre isso. Ela falou, pai, só tenho aqui, ó, isso, isso e isso. Eu falei, faca, o que você tem? E a pombagira veio, quer dizer, não veio incorporada, mas veio e resolveu energeticamente. Ela está aqui para não me deixar mentir. Ah, mas fui eu que fiz? Não, foi a relação dela com a pombagira dela que resolveu a situação dela. Eu sou só telefone. Benção Lipe, Saravá, Axé. Então, assim, a gente tem que entender que esse Exu que faz o bem, que faz o mal, e que se você pedir o mal ele faz, mas esse mal volta para você, isso não está dentro da faixa vibratória da Umbanda, não. Isso pode existir em outras faixas vibratórias religiosas. Eu dei um exemplo uma vez para a galera que estava fazendo um estudo só sobre esquerda comigo, que foi basicamente assim, ó, se você faz faculdade de medicina na Colômbia, você não é médico no Brasil. Correto? Por quê? Porque você fez uma outra capacitação. Então, muitos dos espíritos que se apresentam como Exu em outras faixas vibratórias, talvez não possam se apresentar como Exu na Umbanda. Entende isso? Para se apresentar como Exu na Umbanda, você tem que estar, é como se fosse um contrato espiritual. Para se apresentar como Exu na Umbanda, você tem que estar sob a égide da lei maior de Ogum. De Ogum. Simples assim. É um contrato espiritual. Olha, você vai trabalhar como Exu na Umbanda, tudo bem. Então você está sob a lei maior. Você só pode fazer o bem. E ele só pode fazer o bem. Então no terreiro de Umbanda não adianta você chegar e pedir nada que não seja bom. No terreiro aqui na cidade de São Gonçalo, onde foi fundada a Umbanda por Zélio de Moraes em 1908, a minha família tem um terreiro vai fazer uns mais de 50 naquela época, né? Deve ter 55 a 60 anos, a minha família tem um terreiro aqui em São Gonçalo. Então pensa numa Umbanda tradicionalíssima. E aí uma vez, vou contar a história. E aí uma vez, uma consulente veio e pediu para falar com o seu tranca-rua, que era o tranca-rua do pai da casa na época, hoje falecido já. E aí ela falou assim, mas é particular. Minha tia era cambone de seu tranca-rua na época, e é até hoje, né? A minha tia tá lá, tem 60 anos de cambone, não sei, tô brincando. Mas deve ser tipo isso, 50, 60 anos que ela tem cambonando naquela casa. E aí seu tranca-rua virou pra consulente e falou assim, olha, eu não dou atendimento sem minha secretária, não. Ele brincava, chamava ela de minha secretária. Não dou atendimento sem minha secretária, não. E aí a minha tia ficou do lado, né? E aí a mulher virou pro seu tranca-rua e falou assim, essa história se conta na minha família desde que eu era pequeno. Aí minha tia a mulher virou pro seu tranca-rua e falou assim, seu tranca-rua, que eu quero que o senhor mate meu marido. Irmão, então você que é homem e pensa que tá com problema com a sua mulher, reveja.
essa foi no terreiro pedir pro seu tranca-rua matar o marido dela. Aí o seu tranca-rua deu uma gargalhada. Você tá achando que tua mulher é ruim, parceiro? Olha pro teu lado de novo e agradece a Deus. Porque tem umas indo no terreiro pedir pra matar o marido. Se liga, irmão. Fica na atividade. Então, assim, antes de reclamar da sua mulher, lembra dessa história, tá? Aí seu tranca-rua virou pra minha tia e falou assim, Sinha Sandra, a senhora já sabe o que tem que fazer, né? A moça pediu para matar o marido dela, a senhora já sabe como é que é o procedimento da casa. Aí minha tia disse, balançou a cabeça bem, assim, sei sim senhor, seu tranca-rua. Aí pichou a mulher e falou assim, vem cá comigo. Ô Dai, não inventa história, tá? Pelo amor de Deus. Eu amo vocês duas. Aí disse que o seu tranca-rua virou e falou assim, você sabe qual é o procedimento? Ela pediu para matar o marido dela, né? Tá bom, minha senhora, ó, acompanha a minha secretária aqui que ela sabe o procedimento qual é. Aí minha tia foi levando ela, passou do portão do centro, aí falou assim, ó, agora a senhora fica aqui na calçada um pouquinho. Quando a mulher ficou na calçada, ela bateu o portão do centro, passou o cadeado e voltou correndo lá pra dentro. Disse que a mulher xingava ela de tudo quanto é nome. Aí ela virou pro seu tranca-rua e falou assim, seu tranca-rua, agora ela tá lá na rua me xingando. Ela falou assim, não tem problema, ela pode xingar à vontade, ela que vai embora, nunca mais ela volta aqui. Então o procedimento da casa foi essa, eu falei, conduzir a senhora gentilmente até a calçada, trancar o portão e voltar correndo pra dentro. Por que eu contei essa história? Pra gente entender que não importa. Se a pessoa está pedindo uma idiotice, ela vai ser tratada como idiota. Eu falo essas coisas, né? Eu não podia? Me dá mais chá. Que eu acho que é a camomila que meio... Então, assim, quem pede idiotice é tratado como idiota. Quem pede mau caratice é tratado como mau caráter. É simples assim. Não tem muita... E quem pede o que é justo? Quem pede o que está, sabe, correndo atrás? Alguém perguntou sobre se Exu pode ficar no congá. Então, no congá não, nem embaixo do congá. Deixa eu explicar. A energia de Exu, ela é absorvedora. Então, se você tem o congá emanando e embaixo você tem uma energia absorvendo, toda energia que é emanada pelo congá vai ser absorvida pela firmeza de Exu embaixo do congá. Então, o congá fica dentro, a firmeza de Exu, o assentamento de Exu fica fora. Por quê? Um emana, outro absorve, ok? Quando pede para matar o casal, então deve ser maltratado ainda, né? Maltratado não, né? Deve ser tratado segundo a lei maior e a justiça divina. E tem casos que são casos de polícia, entendeu? Simples assim. Tem casos que de abuso, tem casos de abuso de poder, tem casos de ameaça, tem casos porque a esquerda é usada para isso tudo, né? Para ameaçar, para falar bobagem, para falar aquilo que você quer falar, mas você não tem coragem de botar a cara, aí você usa o guia. Então, assim, tem muita gente, o Lipe falou aqui, ó, Exu é esponja. Exu também é esponja, ele absorve. Sim, ok, nesse ponto você está certo. Mas ele também emana. Então, a gente pode muito mais falar sobre filtro. Ou sobre, olhando com um olhar mais atencioso, mais cuidadoso, a gente pode falar sobre espelho. A gente pode falar sobre espelho. Olha, Zé, estão perguntando aqui, Gabriela Ramos, perguntou se Zé Pilintra é Exu. Zé Pilintra é Zé. Zé é o Zé. O Zé é o Zé. Até onde eu conheço do Zé, e eu conheço alguns Zé, ele é... Salve, Ricardo! Ricardo tá fazendo uma semana incrível no Instagram dele com muito conteúdo sobre cigano. Então, quem curte cigano, segue o Ricardo lá
É @ricardo.umbanda. Ele tá com um material de cigano lá muito lindo. Ele tem um material gráfico muito bonito e conteúdo muito bom. Parabéns, Ricardo, pelo trabalho. Então, Zé não é Exu, Zé é Zé. E quem falar que Zé é outra coisa é mané, porque Zé só faz questão de ser Zé. Simples assim. Zé chega na gira de preto velho, Zé chega na gira de malandro, Zé chega na gira de baiano, Zé chega na gira de Exu, porque Zé é Zé. Zé chega na gira de mestre juremeiro, né? Malandro que é malandro não fala que é. Então Zé pode ser o que quiser. Ricardo, eu estou esperando você mandar o convite aí para você entrar na live para a gente falar sobre os excessos. Hoje a gente está falando de esquerda. Se você quiser, é só enviar o convite aqui que eu te aceito para falar aqui na live, para a gente contar um pouco dos causos de excessos que acontecem nos terreiros. Principalmente na esquerda dos terreiros, né? Porque geralmente a esquerda é a vítima dos excessos. Por quê? Porque Exu é especular. Exu especula no sentido de espelha o seu médium. Então, se você tem um médium desbocado, tá no serviço ainda, meu irmão, e esse cara vai ficar rico. Vai ficar rico não é macumba não, ele vai ficar rico de tanto que ele trabalha. Tá vendo? É assim que a gente fica rico. Ele trabalha até 10 horas da noite e ele fica rico. Não tem macumba para ficar rico, né? A gente trabalha. Então, assim, o que eu tava falando? Esqueci. Então, se você tem um médium desbocado, você vai ter um Exu boca suja. Se você tem um médium ganancioso, você vai ter um Exu. Por quê? Porque o Exu está fazendo o que o médium faz? Não! O Exu está mostrando o que o médium é. O Exu está jogando ali na tua cara quem é aquele maluco ali, ó, que está ali na tua frente. Então, se você está vendo ali um Exu que está... Exu é especular. Se você está vendo ali um Exu que é desrespeitoso, ele está, na verdade, mostrando para você assim, ó, esse médium aqui é desrespeitoso. Se o Exu está bebendo demais, é porque, na verdade, o médium gosta muito de uma bebida. O Exu é o interior da pessoa? Não. O Exu é a sua sombra. O Exu é aquilo que você talvez não goste de olhar em você. E aí ele te mostra, por ser especular. Exu está na sua sombra. E estando na sua sombra, ele também conhece o pior de você. E conhecendo o pior de você mesmo, assim ele ainda te ama. Entende isso? Porque ele conhece a sua sombra. E mesmo conhecendo a sua sombra, ele ainda é parte de você. Ele ainda está ao seu lado, na sua sombra, na sua escuridão, te mostrando a tua sombra, especulando para você a sua sombra, espelhando para você a sua sombra. E aí, a partir do momento que você compreende isso é bonito, né, Fernando? A partir do momento que você compreende quem é a sua sombra, Exu te ajuda a chegar à luz. Dai, você não imaginou, quando você veio pra cá, você não imaginou que ia ser tão difícil assim, né? A Dai tá na casa o quê, Dai? Uns 6 meses, mais ou menos? Mais ou menos isso, né? Passa rápido. É dessas que chega aqui falando assim, não incorporo não, sou cambone. Na segunda gira eu já tava baixando os santos todo. Deixa eu ver, posso entregar um padê para o meu guardião na sacada, onde eu firmo as velas? Pode. Se você tiver certeza que não vai cair lá de cima, meu irmão, pode. E aí depois aquilo ali vira lixo. Deixa eu ver se tem mais pergunta. Tem mais cardzinho aqui. Eu adoro os médiuns igual a Dai, que chega assim, não, eu não incorporo não. Aí o tambor bateu, daqui a pouco a bichinha tá igual o peão da casa própria.
Quando eu puder falar sobre elementais. Vamos fazer uma live sobre os elementais na Umbanda. Bacana. Tairin também adorou. O que significa trabalhar com as 7 linhas? Significa que ele consegue trabalhar, consegue acessar as 7 vibrações de Deus. Então, ele é esgotador e amplificador na fé, no amor, no conhecimento, na justiça, na lei, na geração e na evolução, tá? Isso quer dizer que ele trabalha nas 7 linhas de Umbanda, nas 7 vibrações de Deus. Deixa eu ver se tem mais alguma que eu deixei passar aqui. Qual é o melhor horário para acender vela para Exu? Então, irmão, eu sou do seguinte pensamento, tá? A gente se adequa, eu não sei qual é o termo certo em português, me corri, se adequa, né? Obrigado. Então a gente se adequa. Márcio, eu não posso, cara, de noite não dá pra mim, tem que ser de manhã antes de eu sair pro trabalho, porque eu trabalho à noite. Cara, vai fazer o quê? Eu gosto de acender depois das 6 da tarde. A gente sabe que existem portais energéticos que circulam no planeta e que a cada horário é um horário melhor para uma coisa. Então eu gosto de fazer para Exu depois das 6 da tarde. Também gosto de não tem essa possibilidade, pelo menos depois das 3 da tarde, quando começa o sol a descer lá no horizonte, ok? Então é o melhor horário. Agora, não tem como fazer desse jeito? Não tem como. Depois das 3 eu tô pegado até o dia seguinte. Não tem problema. Você faz às 9 da manhã, meu irmão. E pede licença e faz. Agora, a melhor hora para fazer sempre... eu gosto de fazer quando está anoitecendo, no iniciozinho da noite, ou quando já está de noitão. Eu sou da madruga, então eu sou meio coruja. Eu sou um cara noturno. Eu gosto de fazer as coisas de noite. Então, se for para fazer trabalho para Exu 3 horas da manhã, tamo aí. Meia-noite, tamo aí. Agora tem gente que não vai poder, que vai trabalhar no dia seguinte, vai ter que fazer mais cedo. Isso tudo... Deixa eu fechar esse card aqui. Isso tudo é uma questão de bom senso. É bom senso e intenção. Tendo bom senso, gente, olha só. A gente tem que entender que metade dos problemas da humanidade se resolveriam com a simples presença do bom senso na vida das pessoas. Metade dos problemas estava resolvido. Era só ter bom senso. Tendo bom senso, tá tudo bem. Faz à meia-noite, beleza. Tem gente que faz às 9 horas, tem gente que faz às 6 horas, tem gente que faz às 3 horas da manhã. Então, geralmente, esse período da noite, tá? Vamos lá. Tem mais pergunta aqui no card. Conversar com o Su em particular, cara, é complicado. Mas depois você pode mandar uma mensagem para a página, se eu puder ajudar. Vamos lá. Moro em apartamento, 15º andar. Eu gosto assim, desafio. 15º andar. Ouvi dizer que é perigoso acender vela em lugar alto por causa de Egum. Eita, essa eu nunca ouvi não. Então, vamos desconstruir outro paradigma aqui. Eu chego para desconstruir as paradas. O que eu faço para agradar a Exu? Seja a melhor pessoa que você possa ser na sua vida. É o melhor agrado que você pode fazer a Exu. O charuto pode ser reutilizado, sim. Posso fazer uma oferenda para o seu Tatá Caveira? Se você souber o que oferendar, pode. Mas deixa eu responder, vou responder as perguntas que estão no card. Deixa eu responder a pergunta do rapaz que perguntou sobre o Egum no 15º andar. Então, assim, para atrair Egum, não importa se você mora no 15º, no 7º ou no 3º, tá? Egum é atraído... Egum, vamos mudar o nome também. Egum quer dizer espírito. Então, meu preto velho é um Egum. Meu caboclo é um Egum. Meu Exu é um Egum. Eu sou um Egum, encarnado. Sacou? Então, Egum é a palavra iorubá para espírito. Então, tem aqui agora, nesse exato momento, 90 Egum se falando. 91. Tá crescendo. Então, tem um monte de Egum aqui. Um monte de espírito. Encarnado nesse momento. Amanhã a gente não sabe, né? Então, para atrair um Egum negativado, que aí em Yorubá você vai chamar de Quiumba, em português você vai chamar de espírito negativado, espírito desequilibrado, espírito desarmonizado,
Eu prefiro usar os termos em português, porque eu sou brasileiro, eu pratico Umbanda, que é uma religião brasileira, então eu prefiro usar os termos em português, tá? Você não precisa acender vela, é só você falar um monte de besteira, xingar teu vizinho, maldizer todo mundo, brigar com a tua mulher, chutar o cachorro, não chute os dogs. Sabe? São as suas atitudes que atraem espíritos desequilibrados. Saravá, Vitor, vamos fazer esse casamento aí em Niterói, não vamos, meu irmão? Tá enrolando a menina? Os afins se atraem, esse é o ponto. A gente não precisa de vela para atrair quiumba, egum, espírito desequilibrado, espírito desarmonizado. Você não precisa gastar vela para atrair esses caras. É só você ficar na bad vibe que eles vêm, tá? Não precisa gastar vela não. Então acender a vela ou não é o ponto-chave. É a sintonia energética espiritual, tá? E aí a gente ouve muito uma frase que eu ouço na Umbanda há quase 10 anos, né? Desde que eu comecei assim, não, vou estudar. Porque enquanto você não vai estudar, você não escuta muita besteira. Quando você vai estudar, você escuta muita coisa boa, graças a Deus. Eu ouvi muita coisa boa do Pai Comino, ouvi muita coisa boa do Pai Rubens, ouço muita coisa boa até hoje do Pai Ricardo Vanucci, ouço muita coisa do Pai, já falei do Pai Rodrigo, ouvi muita coisa boa da Mãe Fabiana, ouvi muita coisa boa de muita gente, ouvi muita coisa boa da minha mãe Maria Gilda, aqui no terreiro no Jardim de Aruanda, ouço muita coisa boa dos meus filhos. Agora a gente ouve muita besteira também. Então assim, quando você chega na Umbanda e começa a estudar, a desculpa para tudo, a frase que justifica tudo é: cada casa é uma casa. Usam essa frase para absolutamente tudo. Para justificar os maiores desaforos, despautérios, loucuras transeuntes na Umbanda. Eu não sei se existem loucuras transeuntes ou se eu inventei agora, mas usam isso para tudo. Não, porque a gente tem que respeitar, porque cada casa é uma casa. Hoje eu falei com uma pessoa pelo Instagram sobre isso. Deixa eu ver até se eu acho que é difícil, é muita mensagem, mas eu vou tentar ler para vocês o que eu falei para a pessoa, porque é importante a gente entender isso. E naquela hora eu acho que eu falei alguma coisa que não sei se foi eu que disse, porque eu não lembro mais o que eu falei. Eu não sei se é a idade também que está chegando, né? Porque a pessoa falou assim, porque não sei o que, a gente tem que entender que cada casa é uma casa. Ó, eu vou ler aqui. Eu respondi um card dizendo assim, o denso é mal, porque denso é uma coisa, mal é outra, né? Então a gente tem que entender que densidade é diferente de negatividade. Beleza? Ok. Aí o rapaz falou assim, denso é mal? Ele falou os dois, pois tem casa e doutrina que Exu faz o mal se for pedido. Exu é o seu reflexo. Você vai querer o mal, ele vai fazer. Mas toda ação tem uma reação. Volta à pessoa que pediu. Aí fecha com a frase, são casas e casas. Eu respondi educadamente. Eu entendo, irmão. Porém, essa frase, são casas e casas, tem sido usada por anos para justificar abusos e absurdos em nome da Umbanda. Essa pseudo-amoralidade de Exu tem sido usada para justificar trabalhos de magia negativa, de magia odiosa, de magia desequilibrada, usando o nome da Umbanda. E está na hora das pessoas entenderem que casa e casa não significa tudo pode. Então essa história de tem casas e casas ser justificado que tudo pode porque naquela casa pode, essa frase tem sido usada para justificar abusos e absurdos em nome da Umbanda. Se na tua casa tu pode pedir o mal para Exu, não tem problema.
Agora só não coloca o nome da Umbanda no meio. Né? Então, quando o Exu atua através da iniciativa de quem está pedindo, ele está ali sob a égide da lei de Ogum, na Umbanda, no ritual religioso de Umbanda, ele não vai atuar para desfazer um casamento ou para matar alguém, ou para fazer alguém perder o emprego, para se vingar por você. Então essa frase, cada casa é uma casa, ela é uma frase muito válida em muitos sentidos, porque a Umbanda, graças a Deus, é plural e linda. A pluralidade da Umbanda é tão bonita quanto a pluralidade do Brasil. Você vai na Serra Gaúcha, você vê um Brasil. Você vai em Lençóis Maranhenses, você vê outro Brasil. E assim é a Umbanda. Você vai no Sul, você vê um brasileiro. Você vai no Nordeste, você vê outro brasileiro. Você vem aqui no Rio, você vê outro brasileiro. Você vai no Norte, você vê outro brasileiro. E é todo mundo brasileiro. A lei é aplicada a todos os brasileiros. É isso, alguém falou aqui sobre a lei. Então a Umbanda ela é plural sim, mas a frase cada casa é uma casa não pode ser usada na aplicação de que tudo pode, tudo vale. O que a Dai falou exatamente. A galera joga a responsabilidade dos seus atos em cima da religião, do orixá. E aí fala assim, não, é porque cada casa é uma casa, a gente tem que respeitar. Cada casa é uma casa, mas a Umbanda é religião e tal como religião faz único e exclusivamente o bem. Pode ser usado para atestar... essa frase pode ser usada para atestar alguns desequilíbrios, né? Justificativas que usam para particularizar absurdos. Mateus, você é um cara inteligente, Mateus. Mateus colocou uma frase aqui, né? São justificativas. Quando você fala que cada casa é uma justificativa para particularizar absurdos. Parabéns pela frase, Mateus. É porque assim, Mateus estuda comigo, né? Então quem quiser estudar também, tem o grupo fechado de estudo lá no Facebook, manda mensagem para a página. A gente vai começar semana que vem um estudo sobre linhas de trabalho na Umbanda. Semana que vem começa, quarta-feira que vem. Então tem um grupo que é fechadinho no Facebook, tem que mandar uma mensagem aqui para a página, eu explico direitinho como é que faz para participar do grupo. E aí você entra nesse estudo, começa quarta-feira que vem, 9h30, linhas de trabalho na Umbanda. A Malu tá lá, o Matheus tá lá, tem uma galera lá, o Jaime tá lá, a Isabel tá lá, tem uma galera lá estudando no nosso grupo fechado do Facebook, beleza? Então, quem quiser estudar lá no grupo do Face, manda mensagem para a página. E tamo junto, é um estudo que vai durar 8 semanas, são 2 meses estudando as linhas de trabalho e as particularidades de cada linha de trabalho na Umbanda, tá? 2 meses junto, beleza? Estudando bastante Umbanda. Então assim, deixei hoje um vídeo no IGTV, vou subir ele daqui a pouco pro YouTube, se eu não subir ele hoje, subo ele amanhã, mas por enquanto tá no IGTV. Quem não está no YouTube ainda, se inscreve no YouTube, porque eu vou subir essa live para o YouTube para a gente poder rever ela, para a gente poder ver ela no replay. E aí a gente pode repensar, reestruturar algumas coisas que a gente falou, pode debater por lá, tem os comentários, pode deixar comentário, a gente vai respondendo aos poucos. Mas o importante é a gente sair dessa live entendendo que a relação com Exu é uma relação de amor. É uma relação de mestre e discípulo. É uma relação sua com a sua própria sombra. É uma relação sua com aquele que te protege. É uma relação sua com aquele que te vitaliza. É uma relação sua com aquele que esgota os seus negativismos. É uma relação sua com parte da sua família espiritual. Igual o caboclo, igual o preto velho, igual a criança, Exu e Pombagira também são parte da sua família espiritual. Eles também são parte da Umbanda. E quando você nega essa parte da religião e não pratica essa parte da religião porque você tem medo, ou porque você acha que isso pode trazer algum mal para você, ou porque você não foi buscar mais informação sobre isso, ou porque te disseram que não pode, você está deixando de lado uma parte importante da religião. Tá?
Ah, mas é porque Exu pode me fazer uma cobrança, que eu não sei lidar com essa energia, porque ela pode me cobrar, ela pode me... Para! Exu não é aquele moço do ônibus que vai fazer a cobrança da passagem, não. Exu não é o cara do teu banco que vai fazer a cobrança para você. Exu pode ser o ponto forte e o ponto fraco da Umbanda. Porque quando você entende Exu, Exu é o ponto forte da Umbanda, Exu é o ponto vitalizador da Umbanda, Exu é o ponto esgotador da Umbanda. Agora, quando você não entende Exu, você pode achar que tudo aquilo que aconteceu de errado, que deu, que não sei o que lá, foi por causa de Exu. Quando você vê os excessos e os exageros que são cometidos usando o nome da esquerda, isso pode servir como ponto fraco. Porque aí a pessoa que entrou numa casa de Umbanda pode falar assim, olha, eu vi um Exu que estava fazendo isso, e sempre tem uma história bizonha para contar. Né? É por isso que a gente fala muito essa frase, que Exu pode ser o ponto forte da religião se você entender quem é Exu dentro da religião de Umbanda. Exu pode ser o ponto fraco se você não entender, porque quando uma pessoa chega e olha numa casa de Umbanda e vê o que está acontecendo e vê que ali a pessoa está dizendo que é um Exu, a pessoa sai horrorizada. Deixa eu ver só se tem mais, dá para responder mais duas ou três perguntas aqui, vamos lá. Então, Felipe, sou médium há mais de 20 anos, gostaria de visitar sua casa. Depois eu te mando o endereço, a gente está aqui em Niterói, no Rio de Janeiro, num bairro chamado Várzea das Moças. Um cantinho aqui de muita natureza, graças a Deus. Daiane fez pergunta, como lidar com médiuns que têm medo de espírito? Eu conheço uma. A gente tem que explicar para ela que são espíritos que são evoluídos, não são mais fantasmas. São espíritos que já passaram por muitas encarnações e agora eles estão aqui só para ajudar, tá? Então o médium que tem medo de espírito tem que entender com que espírito está lidando. Agora, quando bate a janela e você não está em casa sozinho, você não sabe que espírito é aquele, né? Então tem que tirar da sua cabeça também que de repente você estava em casa, sentado no sofá tomando seu café e seu preto velho passou. Seu Exu deu uma passada aqui. Não, eu vi meu Exu. Nossa, eu vi minha moça passando. Que sua moça passando, velho? Que tua pombagira vai estar desfilando na tua cozinha? Pra mal de quê? Me explica. Qual é a precisão? Por que a sua pombagira está desfilando na sua cozinha? Então a gente tem que entender que tudo em religião tudo tem que ter um motivo. Tem que ter tem que ser plausível. Então, assim, se você está vendo coisa em casa, provavelmente não são seus guias, tá? E dos seus guias você não precisa ter medo, porque eles são espíritos muito evoluídos. Tá, Tairine? Olha lá. Olha os fios chegando no final. Preciso necessariamente estar em um terreiro para receber Exu? Precisa necessariamente saber o que está fazendo e tem necessariamente que saber ter a sustentação energética para. Então você tem que fazer as suas firmezas, você tem que fazer os seus banhos, você tem que saber o que você está fazendo e você tem que ter uma certa experiência já nisso. Não é assim, não, deixa aqui, eu estou começando agora, vou incorporar Exu, tá? Então, se você sabe o que você está fazendo, se você tem real necessidade, tem uma outra coisa que a gente tem que levar em consideração também, né? A necessidade. Para quê que você vai incorporar o Exu fora do terreiro? Existe essa necessidade? Existe. Ele tem que fazer uma limpeza, ele tem que fazer alguma coisa, né? Você pode fazer só com o amparo e com a sustentação energética dele? Posso. Então então não precisa incorporar. Eu preciso muito, é visceral, eu preciso incorporar. Então você sabe o que você está fazendo? Sei o que eu estou fazendo, tenho 20 anos, que nem o Lipe falou aqui agora, tenho 20 anos de experiência, sei o que eu estou fazendo, já passei por desenvolvimento mediúnico, conheço os meus guias, sei quais são as firmezas que eu preciso fazer. Então, é como chamar um guia seu em casa, é como chamar parte da sua família espiritual em casa, tá? Não tem tabu com relação a isso não. Agora, precisa saber o que está fazendo, tá? Como, da mesma forma que precisa saber o que está fazendo quando chama o preto velho. Não tem muita diferença. Você precisa saber o que está fazendo quando chama o preto velho, quando chama o Exu, quando chama o caboclo, quando chama a pombagira.
Quando não tem charuto, com a pandemia, cigarro mesmo vai, cigarro mesmo quando não tem charuto. Agora, a maioria das casas está abolindo o cigarro industrial. Por quê? Porque ali tem muito pouco tabaco, muitas substâncias químicas que fazem mal ao organismo do médium. Então, o elemento de poder é o tabaco, tá? Quando o guia pede, não, olha só, eu preciso vir em terra para fazer. E aí você tem que ter toda a estrutura energética pronta, firmezas, né? Tudo certinho, banho tomado, roupa branca, ter que ter toda a disciplina que teria se estivesse no terreiro, tá? E aí depois, se vocês estiverem passando por isso, manda mensagem que a gente conversa. Beleza? Então assim, galera, espero que muita coisa tenha... o Ricardo não usa cigarro desde 2008. Não tem quase tabaco ali não, gente. Então assim, na pandemia, tem loja que está fazendo delivery, pode pedir, tá? Eu estou comprando minhas coisas de macumba toda aqui por entrega. Então, não tem, usa na primeira vez e aí depois providencia. É melhor, porque ali você vai encontrar o tabaco. No cigarro industrial você quase não tem mais tabaco ali. Você tem muito mais papel e substância química e cancerígena do que tabaco propriamente dito. Tá bom? Então, espero que tenha tudo ficado muito claro. Essa live vai ficar no replay no YouTube. Então, o link do YouTube está na bio. Se inscreve no YouTube, ok? Para a gente poder rever a live. Quem tem dúvida, quem chegou agora, quem não pegou tudo, reveja a live no YouTube. Tem um vídeo novo no IGTV ensinando a afirmar Exu em casa. E esse vídeo vocês têm que ver. Vê e comenta. Fiz, não fiz, laroiê, axé, mojubá. Deixa teu comentário. Marca um amigo no vídeo que não sabe se pode firmar Exu em casa. Então, coloca lá no vídeo o que tu achou do vídeo. Se você fez, marca alguém, compartilha o vídeo. Tem um vídeo aí agora no IGTV ensinando a firmar Exu em casa. Então, salve o guardião de cada um de vocês. Laroiê Exu, Exu, Mojubá, proteção nas encruzilhadas da vida e discernimento para entender que as forças vitalizadoras de Pai Olorum, que a luz de Deus trabalha também nas trevas. Axé.